Meus amigos, boa noite a todos. Nós estamos reunidos aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor e hoje nós vamos dar uma certa continuidade num assunto que nós já falávamos anteriormente, na nossa palestra passada da quarta-feira, o discurso escatológico de Jesus. Hoje nós vamos falar uma segunda parte, porque a gente começou a falar sobre uma questão introdutória, falamos também aí sobre a questão do princípio das dores e hoje a gente vai dar essa continuidade. Vou entrar mais nesse assunto, vamos fazer a nossa prece inicial bem rapidamente, para a gente poder pedir proteção para iniciar. Vamos elevar o nosso pensamento rapidinho aí. Amado Mestre Jesus, solicitamos o Teu concurso, amigo, neste momento, por meio da espiritualidade bondosa que aqui se encontra. Solicitamos que esclareça os nossos pensamentos, a fim de que possamos absorver da melhor forma possível o Teu Evangelho e que possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida no dia a dia. Pedimos então a permissão necessária para iniciar a palestra de hoje e que assim seja. Beleza, então como é que eu estava falando aqui? A gente fez uma breve introdução, então assim, só para a gente recapitular, para quem não viu a outra palestra não ficar, voando tanto assim. Como é que aconteceu? Jesus estava... Esse assunto que nós estamos falando aqui está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Esse mesmo assunto, ele é encontrado dentro do capítulo 13 de Marcos, certo? Se vocês quiserem dar uma estudada depois, quiser dar uma lida sobre esse assunto, está aí a nossa referência. Então, no nosso último encontro, a gente trabalhou essa questão. Jesus estava lá no templo, ele estava saindo do templo. Quando ele sai, os apóstolos abordam ele, falam assim: olá, mestre, olha o templo, porque o templo ele era um objeto de muito orgulho do povo judaico. Ele vira para eles e fala assim: pois é, não vai sobrar pedra sobre pedra. Eles ficam alarmados, perguntam por quê e quando que isso aconteceria. Por isso que discurso escatológico está relacionado à questão messiânica, ou seja, alguma coisa que vai acontecer para o futuro, uma previsão de acontecimentos que estão no porvir. E aí ele começa a contar uma série de dados, de sinais, tá? Ele dá um conjunto de informações que estão relacionadas ao princípio das dores da humanidade. Aí ele fala sobre que vai ter guerra, vai ter peste. A peste você só acha em Marcos, não acha em Mateus. Vai ter peste, vai ter guerra, vai ter uma série de tribulações, e aí vai ser o fim. E aí nós falamos que algumas religiões atestam, fazem uma leitura literal dessa passagem e tem essa parte como o fim do mundo, o juízo final. É daí que vem as doutrinas do juízo final, né? Algumas religiões cristãs até acreditam também, baseadas nesta passagem. Isso eu estou falando de ciência da religião, tá, pessoal? Ciência da religião, cientistas da religião falam isso, tá? Que nessa passagem aqui haveria então um momento final de julgamento de todas as almas, num grande tribunal de Deus. Só que aí Allan Kardec refuta isso, quando a gente lê lá no livro A Gênese, Kardec ele fala assim, não tem juízo final, tem na verdade juízos gerais. Então o que Jesus está falando é sobre uma grande transição que vai acontecer da humanidade, em que espíritos mais bondosos estarão aqui entre nós, por meio do dispositivo da reencarnação, certo? Então, pessoas mais alinhadas com os propósitos superiores da lei de Deus, estando aqui vivendo, teremos então uma sociedade mais justa. É basicamente isso que Kardec fala lá no item 64 do livro A Gênese. Beleza. E aí, ele fala também sobre a questão da perseguição dos cristãos da primeira hora. Então, quando a gente até falou um pouquinho sobre a questão da cristandade, como que era o exercício de ser cristão até o século III, do nosso calendário, quando também o cristianismo passa a ser um aspecto de religião oficial do Império Romano. Então a gente vê a grande tribulação aí também de Paulo sendo apedrejado, lá na carta final de Coríntios. Falamos também um pouco sobre o Obras Póstumas do Allan Kardec,
em que ele conta também algumas dificuldades sobre ser um grande reformador, tudo mais. Então, tudo isso estava relacionado à nossa última palestra. Hoje, a gente entra, portanto, na parte de a grande tribulação de Jerusalém. Está dentro desse mesmo capítulo, vou fazer a leitura para vocês se situarem, e a gente vai comentando cada versículo. Qual que é a finalidade nossa aqui hoje? Esclarecer para vocês o verdadeiro sentido espiritual que Jesus quis falar sobre algumas palavras do Evangelho, tá bom? Então, vou fazer a leitura e depois a gente vai comentando. A grande tribulação de Jerusalém, capítulo 24, versículo 15. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Aqueles que estiverem no terraço não desçam para apanhar suas coisas. E aquele que estiver no campo, que não volte atrás para apanhar sua veste. Ai daquelas mulheres que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias, pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, pois naquele tempo haverá grande tribulação, como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos, os dias serão abreviados. Então, em alguns momentos, essa leitura que a gente faz do Evangelho de Mateus parece até meio contraditória, né? Ele fala assim, olha, mas como assim? Então, os dias, se não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas eles serão abreviados por causa dos eleitos. Vamos entender um pouquinho mais disso aqui? Nós vamos fazer a leitura agora passo a passo desses versículos, vou mostrar para vocês o que Jesus queria. Primeira coisa, por que Jesus faz referência aqui? Quando ele fala assim, quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel. Onde que Daniel falou isso? Está lá no capítulo 9, versículo 27 de Daniel. Lá no finalzinho, o profeta Daniel fala bem assim, E sobre a nave do templo, ele faz referência ao templo de Jerusalém. Olha que interessante. Estará a abominação da desolação até o fim, até o termo fixado do desolador. Então, o profeta Daniel, o que Jesus está fazendo? Ele está fazendo uma referência. Outros, antes de Jesus, outros profetas, todos enviados por ele, obviamente, que ele é o grande governador desse local que nós estamos aqui, ele envia esses homens para poder fazer uma série de predições, de previsões do que poderiam acontecer, mas não somente para poder avisar as pessoas, mas para que elas possam se precaver, se preparar para esses acontecimentos. Muito bem. Então Jesus, quando ele fala dessa grande profanação, deixa eu voltar para o Evangelho de Mateus aqui. Quando ele fala aqui, olha só, então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Gente, ele está falando, isso aqui nós estamos mais ou menos entre o ano 30 e o ano 33. Ele está falando sobre um acontecimento que ia acontecer só no ano 70 depois de Cristo, certo? Por quê? Porque os romanos invadiram Jerusalém, colocaram fogo dentro do templo, porque as pessoas acharam o seguinte, quando o templo só retornando mais uma vez na última palestra, tá? O templo ele foi destruído 2 vezes. Ele foi iniciado por Davi, completado por Salomão, que é o primogênito de Davi, certo? E foi destruído por Nabucodonosor, rei dos persas, por volta de 500 a.C. Ele é reconstruído por Ciro, certo? Também, persa também. Depois ele é dado a sua completude junto a Herodes, lá pelo ano 4 a.C., Herodes o Grande. Interessante isso, porque aí existe então uma primeira construção, uma destruição do templo, constrói-se de novo e aí ele vem a ser destruído no ano 70 depois de Cristo. Então Jesus está falando de um acontecimento do futuro. Quando você lê Lucas sobre essa passagem aqui, quando você lê o Evangelho de Lucas, você percebe que, de acordo com a época que o Evangelho de Lucas foi escrito, esse acontecimento ele já tinha se dado. O Evangelho de Lucas ele é escrito lá por volta aí de 75, entre 65 e 75. Tá? Então, por que ele fala essa questão aqui? Olha, não volta, quem estiver no terraço, não desça. Por que ele fala isso?
Porque Jesus, ele traz esse simbolismo de palavras aqui dentro do Evangelho para poder falar o seguinte, ó, vai acontecer uma grande destruição aqui, uma grande profanação desse templo. Ele vai ser destruído. Então, quem estiver nas suas casas, quem estiver no campo, não retorne para Jerusalém, não. E também não se arvore dentro, ou seja, não se proteja dentro do templo, porque isso não vai proteger vocês. Tá? E, efetivamente, os romanos pegam, porque as pessoas, na hora que eles entram em Jerusalém, as pessoas se protegem dentro do templo, os romanos vão lá e colocam fogo no templo com as pessoas lá dentro. Estão vendo por que ele fala que a abominação igual essa não existiu? Nunca existiu uma abominação como essa. Foi um evento tão catastrófico, essa invasão do general Tito, que depois vem a ser imperador de Roma. Foi tão catastrófico isso aqui, esse acontecimento, que Jesus se refere e falou assim, ó, nunca na criação houve coisa igual a isso aqui. Nunca teve nada igual. E ele faz essa remessa a Daniel. Bom, Allan Kardec comenta uma coisa. Esse quadro do fim dos tempos é sem dúvida alegórico, como a maioria do que Jesus compunha pelo seu vigor. Certo? Ele encerra essas imagens de forma passiva a impressionar as inteligências rudes. Estão vendo por que Jesus usa tantas palavras, ou melhor, o evangelista Mateus, que Jesus não escreveu nada, mas ele faz uma referência às palavras de Jesus. Então Jesus ele usa essas palavras tão fortes para poder impressionar. Ele dá como se fosse um matiz de cor muito maior para que isso possa impressionar aquelas inteligências que eram tão rudes daquela época. Por isso que ele fala de forma tão alegórica assim. Essa parte aqui, ó, vamos lá. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. Aquele que estiver no campo, não volte atrás para pegar a sua veste. É até interessante porque numa mesma palestra sobre essa atividade aqui, o professor pós-doutor em ciência da religião, Severino Celestino, ele fala assim, me desculpem a força da expressão, mas as pessoas não andavam nuas nessa época, certo? Por que ele fala assim, não volte para pegar a sua veste? Porque o povo judaico, eles usavam normalmente 2 fases de roupa. Eles usavam uma túnica, como fosse uma túnica, uma robe durante o dia, e para se proteger do frio, que aquele lugar é levemente desértico, assim por assim dizer, então de dia faz muito calor e de noite faz frio. Então eles têm uma capa para poder utilizar durante a noite, certo? Então é por isso que Jesus fala isso aqui. Jesus era judeu, ele vinha de um ambiente de judaísmo. Por isso que ele usa essas expressões e essas palavras de significação da cultura judaica, para que aquele povo pudesse entender. E aí eu alongo um pouco mais. Por que Mateus está falando dessa forma aqui? Ele escrevia para os judeus. Ele não escreveu para o povo gentílico. Ele não escreveu para a grande massa, digo, como hoje, né? Igual Lucas. Lucas era grego, o único não judeu, né, que escreveu o Evangelho. Ele escrevia para os gentílicos, ou seja, para todos os povos pagãos. Diferente de Mateus. Estão vendo que ele usa uma expressão específica para os judeus? Interessante isso aí. Jesus continua então, ele fala assim, ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Curioso, por que será que ele fala isso? O que tem a ver isso aqui? Gente, pensa só, numa grande tribulação como essa, ele estava prevendo que os romanos iam invadir Jerusalém e iam matar todo mundo. Então pensa só no sofrimento das mulheres que estiverem grávidas, as crianças que estavam sendo amamentadas. Perdão. E tem uma alusão nisso aqui a Jeremias. Vocês estão vendo o seguinte, quando a gente passa a estudar o Evangelho, não tem jeito de dissociar os 4 Evangelhos do Velho Testamento. Nós temos uma passagem em Jeremias 4,13 sobre isso aqui. Jesus está fazendo então uma remissão quando a gente faz a releitura. Uma alusão à destruição do templo. Olha o que Jeremias fala. Ele avança como nuvens, seus cavalos são mais velozes do que as águias. Ai de nós que estamos perdidos. Jesus está falando do exército, Jeremias está falando do exército romano. Está vendo que ele faz até uma alusão às águias?
Qual que era o símbolo principal do Império Romano? Uma águia, não é? Olha só. Então, quando a gente passa a entender o Evangelho, gente, Evangelho tem que ser lido na expressão da palavra, na cultura, na questão histórica, para a gente poder entender, senão a gente não retira o melhor disso aqui. Estão vendo o tanto de contexto cultural, histórico que a gente traz aqui, para a gente poder compreender? Então é muito interessante que a gente faça essa leitura dessa forma. Pedi para que não aconteça no inverno ou no sábado. Pensa só, se uma grande tribulação dessa acontece no inverno, o quão difícil seria para as pessoas que, mesmo que estivessem fugindo ali de Jerusalém, não encontrariam. Pensa as mulheres grávidas, as que estão amamentando. E aí ele faz uma remissão ao sábado, ao Shabá. Por quê? Sábado é o 7º dia. No calendário judaico é diferente do nosso. O nosso é o domingo, né? É hoje. Hoje é o primeiro dia da semana, né? Hoje é o primeiro dia da semana. O sábado é o último mesmo. E o sábado é um dia de descanso. Ele é um dia para você fazer orações, para você poder exaltar a memória de Deus e tudo mais. Então, ele faz uma grande remissão disso aqui, com o coração muito preocupado sobre esses acontecimentos. E tudo isso marca as grandes mudanças que aconteceriam para a humanidade. Tá? Ele continua dizendo, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos, aquele dia será abreviado. Ele faz aqui uma remissão à importância da prece. Muitas vezes a gente se encontra na vida diante de problemas diversos. Todo mundo aqui tem problema, todos nós. Invariavelmente, encontramos com situações que nos levam a um grandiosíssimo sofrimento. Mas Jesus faz nessa passagem uma lembrança de que vigiar, de orar, a oração, ela conforta os corações. Ela faz com que nós tenhamos mais força para poder compreender os acontecimentos que ali nós estamos envolvidos e, sobretudo, também poder transpor esses problemas. E ele amplia esse conceito, porque ele fala, os eleitos poderão abreviar esses dias. Vamos pensar o seguinte, quando a gente ora individualmente, quando a gente faz um rogativo individual a Deus ou a Jesus, ou mesmo ao nosso Espírito Guia, nosso anjo da guarda, seja como você queira significá-lo, essa oração ela tem uma determinada força, certo? Agora, quando nós oramos em conjunto, pensa só, toda uma coletividade emitindo vibrações para que um acontecimento possa se abreviar, para que um acontecimento possa ser mais brando dentro de um país, de uma coletividade. Essa oração ela tem um poder muito maior. Então é por isso que ele se refere dessa forma. Então os eleitos, ele está falando quem? Quem tem uma aproximação com a espiritualidade, quem tem noção sobre as leis divinas, quem tem essa proximidade com a oração, todos esses poderão fazer com que esses momentos de tribulação, de peste, de fome, de guerra, tá? Nós estamos nos referindo aqui a um momento que Tito, o general Tito entrou dentro de Jerusalém e matou todo mundo, mas, gente, essas guerras se espalharam pela história da humanidade. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra dos 7 anos, Guerra dos 100 anos, tantas outras aí, durante tanto tempo, que acontecem, inclusive, hoje, na África, no Afeganistão, mesmo nos países mais afastados do Oriente Médio. Então, assim, a coletividade pode abreviar isso. Olha a importância da prece aí. Vamos fazer, então, agora essa última parte. O que ele fala lá? E então, se alguém vos disser, olha o Cristo ali, não creia. Pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios de modo a enganá-los, se possível até mesmo os eleitos, ou seja, até mesmo, olha só, até mesmo aqueles que têm uma grandiosíssima compreensão sobre a religião, aqueles que praticam os preceitos ensinados pelo Cristo, poderão ser enganados por essas pessoas que
se colocam, diga assim, como falsos profetas. Existiram falsos profetas? Existem falsos profetas ainda hoje? O professor, o pós-doutor Severino Celestino, catalogou na tese de pós-doutorado dele 25 falsos profetas durante a história ali do tempo que rodeia ali o Jesus, certo? Mas tantos outros também existem até hoje. Então, ele faz esse alerta a todo o tempo, principalmente para poder estabelecer uma relação de proximidade conosco e nos alertar que nós temos a obrigação de estudar os mandamentos, as leis, os princípios do Espiritismo, né? Somos espíritas, estudar os princípios do Espiritismo, estudar as bases da filosofia cristã, para que nós possamos, mediante a nossa razão, mediante um conjunto de ideias, estabelecer uma separação do que é bom e do que não é, dentro mesmo da fala daqueles que falam pelo Cristo. Então a gente tem que observar. Trabalhemos então o nosso raciocínio toda vez que alguém nos falar sobre questões também evangélicas e tudo mais, analisemos o conjunto como um todo. Então Jesus ele sempre faz essa exposição aí dos falsos profetas, que são homens, na verdade, que se aproveitam de suas ambições, que colocam um anseio de dominação sobre as atividades, mesmo dentro da igreja, dentro das atividades evangélicas. E aí a gente tem um comentário seguinte: como é que a gente reconhece então? Você estava falando de falso profeta, eu quero saber como é que eu reconheço o verdadeiro. O verdadeiro profeta, a gente reconhece ele pelas suas obras. E aí é muito interessante porque a gente relembra um fato sobre o nosso amigo Divaldo Franco, né? Teve um dia que ele foi muito criticado por uma mídia jornalística, e ele vai até se comunica com a Joana de Ângeles, fala assim com ela assim: minha amiga, minha irmã, estou achando que eu vou responder, né, esse pessoal, porque eles me caluniaram, até traíram minha confiança e tal. E aí a Joana de Ângeles fala com ele assim: não, Divaldo, se as suas obras não convencem esses homens, quiçá a sua palavra. Então, o verdadeiro homem de bem, vamos tirar essa roupagem da profetização, tá? O verdadeiro homem de bem, a gente reconhece ele pelas obras dele, pelas obras que ele executa, pelo bem que ele faz. Então, se ele fala uma determinada questão dentro do Evangelho, a gente observa se ele cumpre. Não é assim? Tem que observar. Será que essa pessoa está falando de uma coisa e ela está cumprindo isso também? A gente esteja atento a isso aí. Falou uma coisa, cumpriu outra, opa, então vamos passar isso aí pelo crivo da razão. Não é isso que o Espiritismo nos fala? Fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em todos os tempos da humanidade. Então, que tenhamos essa fé inabalável e também essa razão em estabelecer um juízo de valor dentro das atividades com Cristo também, que é muito importante. Vamos passar para a próxima parte, nós já estamos com um horário bastante avançado, senão a gente não consegue tratar de todo o tema, tá? Então nós temos aqui uma segunda parte que fala assim: a vinda do Filho do Homem e a amplitude cósmica desse acontecimento. Vou fazer a leitura e depois faço alguns comentários sobre cada versículo, tá? Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades até lá. Ei-lo em lugares retirados, não creiais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, se juntarão abutres. E logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a luz não dará claridade, as estrelas cairão dos céus, e os poderes do céu serão abalados. Olha a profundidade e a força das palavras que o Mateus coloca aqui sobre Jesus. Para quê? Mais uma vez, essas alegorias, ele está falando aqui de que esse momento de tribulações ele vai cessar. Todos esses problemas que a sociedade está passando, eles vão acabar, certo? Só que isso aqui a gente tem que entender no sentido espiritual.
Se eu tentar entender essa passagem do Evangelho de Mateus de uma forma literal, eu vou ficar perdido, não vou compreender totalmente isso aqui. Primeiro de tudo é o seguinte, não sei o que estou falando não, tá? Isso aqui está dentro das obras da Federação Espírita Brasileira. Jesus vai voltar em corpo? É difícil de afirmar isso. Jesus vai voltar em espírito? É possível. O que está falando sobre essa parte aqui? Gente, ele usa essa figura de linguagem muito forte, ou seja, de que os relâmpagos vão partir do Oriente até o Poente e tal. Por quê que ele faz esse pedido aqui? Porque tem uma possibilidade aqui de falar para esse povo sempre com uma forma muito forte. Ele fala sobre possibilidades do retorno dele, mas ninguém sabe afirmar isso, certo? Os judeus, como é que eles achavam que essas questões iriam acontecer? Eles achavam que o grande enviado, o Messias, e eles esperam o Messias até hoje, ele seria um homem de posses materiais, que viria para poder humilhar os governantes, que viria para poder colocar o povo judeu dentro das reveses do mundo, colocar o povo judeu em evidência. E eles esperam esse Messias até hoje. Então veja só, eles não conseguiram entender um Messias que veio na manjedoura, lá num lugar totalmente esquecido, em meio aos animais. Eles não conseguiram conceber isso. Então é por isso que Jesus usa essas palavras tão fortes aqui, para poder impressioná-los e tal, e falar que em um determinado momento ele há de retornar. É físico? É espiritual? Difícil de afirmar isso, certo? Deixamos isso aí para um assunto depois que a gente pode falar muito sobre ele. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com um poder de grande glória. Ele enviará anjos ao som de trombetas, que se reunirão dos eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade até a outra do céu. O que ele está falando isso aqui? Ele está falando de união, não está? Então, os eleitos dos ventos, dos 4 locais vão se unir. Ele está falando da difusão do Evangelho. A palavra dele, o Evangelho dele, vai se difundir por toda a humanidade. Mas então, peraí, vamos fazer um pensamento. Será então que todo mundo vai virar espírita? É isso? Possivelmente que não, né? Nossa razão fala que não. Mas é de se afirmar, mediante as leituras que nós fazemos aqui, de que as demais religiões, possivelmente, e quem afirma isso são as obras do Espiritismo, adotarão conceitos como a reencarnação, a continuidade da vida, certo? Essa questão do retorno da vida corpórea à vida espiritual, esse intercâmbio espiritual. Entenderão, talvez, num futuro não tão breve assim, de que o contato com a espiritualidade é uma questão lícita, ou seja, ela é normal, desde que tenha fins superiores. Então é natural que o Evangelho se espalhe de uma determinada forma aí, e de que as demais religiões também venham a obter esses conceitos sobre a continuidade da vida, a reencarnação e outras mais. Bom, deixa eu fazer uma outra leitura aqui então, para a gente já poder encerrar, tá? Essa parte final em que ele fala aqui, de reunir os eleitos também, está relacionado, pessoal, à implantação verdadeira do reino de Jesus, do reino de Deus, aqui na Terra. Por que a gente fala isso? Essa questão da modificação da humanidade, primeiro vem essas grandes tribulações e tal, e depois vai ter esse tempo de calmaria. Por quê? Como nós dissemos no início, espíritos mais bondosos, ou aqueles mesmo que estão aqui e passam a compreender a legislação divina, por assim dizer, os princípios superiores, de uma forma mais verdadeira em seus corações, passam a viver de forma fraterna na sociedade. Hoje a nossa sociedade é uma sociedade infeliz. Sabe por que ela é infeliz?
Porque nós não vivemos os preceitos do Cristo entre nós. Porque nós vivemos de discórdia, nós vivemos de espizinhamento, de pensar mal do outro, do próximo, de às vezes galgar uma posição determinada no trabalho, alguma coisa assim, de forma traiçoeira. Por isso nós somos infelizes. Vamos dar uma olhada na rede social? Se você abrir a rede social hoje, a rede social hoje ela é um convite imenso ao erro sucessivo. Não estou falando que a gente não pode usar, não. Estou falando só que é a forma de usar. Então, se você usa de forma para poder se instruir, de forma a poder se elevar, ler uma leitura superior, ler uma atividade que traga o seu coração para próximo das atividades bondosas, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente engaja só dentro da questão da pornografia, né, dos memes que são jocosos, que denigrem as pessoas. Esse é o grande problema. Então, é o formato que nós podemos nos comportar. Eu iria entrar na parábola da figueira aqui, mas já são 9 horas e 35 minutos. Tá? Prometo que numa próxima palestra nós podemos trabalhar um pouco mais do discurso escatológico de Jesus. Eu falei 9h30, 8h30, tá, gente? O pessoal até assustou ali. 8h30, tá, gente? 8h35, não se assustem, não. O pessoal até olhou ali para o relógio. Para os nossos amigos que estão aí em casa, muito obrigado pela audiência. Se inscrevam nas nossas redes sociais, ajudem o Espiritismo a ser difundido aos nossos corações. E vou fazer a prece final agora para a gente poder encerrar. Quem quiser colocar em casa aí a água para ser fluidificada, nossos amigos espirituais se encarregam da tarefa de forma muito bondosa. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e vamos fazer a nossa prece. Divino e amado Mestre, estamos reunidos em Teu nome e hoje estudamos um pouco do Teu discurso messiânico no Evangelho de Mateus. Agradecemos pela oportunidade de falar em Teu nome, mas solicitamos a Ti, Senhor, rogamos que nos dê forças para internalizar os Teus conceitos, os Teus ensinamentos, para que nós possamos nos aproximar de Deus, nosso Pai. Solicitamos o Teu concurso amigo também, no nosso dia a dia, para que possamos iniciar a nossa semana de forma tranquila e que, se os problemas nos assaltarem, que o Mestre Jesus esteja sempre conosco. Solicitamos a Ti que fluidifique as águas dos nossos amigos que estão em casa e que nos abençoe a caminhada. Confiantes no Teu amparo superior, agora e sempre, pedimos permissão para encerrar a palestra de hoje. E assim seja. Que o Príncipe da Paz esteja nos nossos corações.